trabalhadora do campo também ganha menos que o homem. E se ela for negra, o salário é menor ainda. A pesquisa do Diese, com dados do IBGE, analisou a inserção das mulheres rurais no mercado de trabalho. A reportagem é de Caroline Campos. A pesquisa comparou o desemprego, a ocupação e o rendimento de mulheres que moram na zona rural do quarto trimestre de 2019 ao de 2022, antes e depois da pandemia. Quando você olha de 2019 para 2022, existe uma diminuição de mulheres na força de trabalho. Então, no período da pandemia e pós-pandemia, você teve uma redução de mulheres ocupadas, mulheres que residem no campo, ocupadas e desempregadas. Por outro lado, o número de mulheres fora da força de trabalho, ele se manteve quase que estável, o crescimento foi muito pequeno. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é para onde foram essas mulheres? Será que durante o período da pandemia não houve emprego suficiente e elas mudaram de domicílio, ou seja, elas saíram do domicílio rural para ir para a cidade? A situação de desigualdade no mercado de trabalho aumenta com as mulheres negras. Elas carregam dupla discriminação por sexo e cor. Do total da população feminina rural desocupada em 2022, 65,6% eram negras e 34,4% não negras. Entre as desempregadas com domicílio rural, essa proporção é ainda maior, 77,6% são negras. O que a gente também verificou foi um rendimento menor para as mulheres, né? Você tem uma parcela grande de mulheres que ganha até um salário mínimo. 1.400.000 mulheres ganham até um salário mínimo no campo e uma parcela expressiva delas é negra. Então, o que mostra, primeiro, a importância do salário mínimo e, segundo, a dificuldade que elas têm de conseguir um salário que as permita viver com condições dignas. Se a gente considerar que mais de 60% da força de trabalho feminina no meio rural é negra, logo a gente deduz que essa desigualdade ainda é maior entre as mulheres negras, né? Elas têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, menores rendimentos e ocupações precárias. Ainda segundo a pesquisa, a maioria das mulheres ocupadas que moram na zona rural trabalha no setor agrícola, são 34%. O restante trabalham nos setores de educação, saúde, serviços sociais e domésticos. O salário delas é 20% menor do que o dos homens. No campo, você tem uma parcela expressiva de mulheres em uma inserção precária. O que a gente chama de inserção precária? São aquelas mulheres que não têm nenhum tipo de contrato de trabalho. Então, uma grande parte delas são trabalhadores por conta própria, cerca de 30%, sendo que desses quase 30%, 25% não tem CNPJ. Então, isso coloca um desafio. Você tem mais 10% que não tem carteira de trabalho assinada. De acordo com o Censo Agropecuário 2017, as mulheres trabalhadoras rurais, agricultoras familiares, representam 45% da força de trabalho e contribuem produzindo mais da metade dos alimentos consumidos no país. Elas estão entre as mais impactadas pela pandemia de Covid-19 e pelo desmonte das políticas públicas voltadas à agricultura familiar nos últimos anos. E a gente teve um retrocesso muito grande em relação às políticas, né, mais específicas para as mulheres do campo, em relação à assistência técnica, em relação ao crédito, né, tudo isso houve um retrocesso muito grande. E, infelizmente, a gente precisa retomar e fazer essa reconstrução dessas políticas para que, de fato, atenda, né, a trabalhadora lá no seu mais diverso território, na sua base, na sua comunidade, no seu assentamento. Então, assim, a gente realmente teve uma perda muito grande daquilo que o pouco que a gente tinha, né? Porque não era tudo, mas a gente havia conquistado várias políticas que realmente fazia diferença na vida das mulheres lá na base.